Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita na série Estudos de Domingo. Esse é o 10º estudo e acredito que vai ser o último por conta de dificuldades que eu estou tendo. Imagino que eu não vou conseguir gravar outros e esse está, inclusive, saindo fora do dia certo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste agora. Se você não assistiu os estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar e ter acesso aos 9 estudos anteriores. No estudo de hoje, nós vamos fazer um comentário sobre a lei do trabalho, conforme nos foi solicitado pelo Centro Luz e Caridade, o centro onde nós frequentamos. Vamos fazer, então, aqui um compartilhamento de tela, em que nós vamos comentar aqui algumas questões relativas à lei do trabalho e vamos para fazer aqui o nosso comentário da manhã de hoje, ou do dia de hoje, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos proteja a todos, a você, sua casa, sua família, sua vida, a todos nós que paramos um instante nas nossas vidas agora para fazer esse estudo. Que Deus nos abençoe. Questão 674 do Livro dos Espíritos vai trazer um conceito importante para a gente. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza, o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. Então, o primeiro conceito que a gente tem aqui é que o trabalho é uma necessidade divina, quer dizer, que Deus nos coloca essa necessidade. Então, quando os espíritos afirmam que o trabalho é lei da natureza e uma necessidade, ele não está restringindo isso aos encarnados, nem especificando para os desencarnados, portanto, todos trabalham e todos devem trabalhar. Aí tem um complemento aqui, dizendo que a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Eu acho que a gente já viu em outros estudos que essas necessidades e prazeres, nas mais das vezes, são necessidades fictícias que nós criamos com a civilização e que talvez a gente não precisasse trabalhar tanto assim. Mas, de qualquer maneira, está aí essa indicação que a civilização obriga a nós encarnados a trabalhar mais por conta de exigências que a própria civilização nos coloca, não é isso? Aqui na questão 675, a gente vai ver qual é o conceito de trabalho que os espíritos estão utilizando para dar a resposta anterior. Vamos ver. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais. Então, Kardec está pensando no trabalho como um trabalho material, o trabalho como uma exigência para aqueles que estão encarnados. E a resposta é não. O espírito trabalha assim como o corpo. A gente já tinha deduzido isso da resposta anterior, mas aqui os espíritos especificam e dizem não. O espírito trabalha e o encarnado também trabalha. No mundo espiritual e no mundo material, há trabalho do mesmo modo. Por quê? Toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo que nós fazemos deve ser assim considerado. E deve ser assim considerado tirando de nós aquela forma de conceber o trabalho como se fosse o trabalho um emprego, né? O trabalho não é um emprego. O trabalho envolve o uso de forças criativas, criadoras, né? Que vai, na medida em que nós buscamos fazer coisas úteis para nós e para os outros, criarmos coisas, criarmos outras realidades que não existem ainda. Muito bem. Por que o trabalho é imposto ao homem? Perguntam os espíritos. Então, da necessidade, né, Kardec deduz que o trabalho, então, é uma imposição. Mas entenda que não é o trabalho no sentido simplesmente material ou o trabalho como emprego.
e sim como a obrigação de se tornar útil. Veja que a própria pergunta de Kardec coloca, quando fala da questão do imposto, é imposto, uma imposição, coloca como se isso fosse algo negativo. Ele coloca uma carga de uma exigência a que nós temos que nos submeter. Mas quando a gente pensa que o trabalho é uma ocupação útil, muda de figura, porque ao tornar-se útil, aquilo que Deus nos coloca, né? Nos impõe, né? Mas essa imposição é uma imposição de amor, é de tornar cada um útil uns para os outros, não é isso? E a resposta? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, a imposição do trabalho material. É uma exposição e, ao mesmo tempo, um meio, uma expiação, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. A gente já viu na questão, acho que 267, que a encarnação é uma expiação para nós que aqui encarnamos, porque nós encarnamos aqui na Terra, em geral, por conta de problemas que não conseguimos resolver em outras encarnações. Então, na medida em que nós voltamos para resolver esses problemas, precisamos lidar com a natureza corpórea, portanto, com os meios para que a gente faça com que o nosso corpo sobreviva a essa encarnação, não é isso? A gente está desenvolvendo meios de aperfeiçoar a nossa inteligência, né? Então, a gente tem que desenvolver a nossa inteligência para se tornar cada vez mais útil uns para os outros. O trabalho faz isso. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, é a busca de formas de superação das dificuldades do mundo físico e formas de encontrar soluções, né, nesse trabalho criativo para questões que ainda não foram solucionadas, que nós avançamos intelectualmente. E o avanço intelectual, ele é muito importante, como nós sabemos, porque o avanço intelectual nos ajuda no progresso espiritual, porque nós assim conseguimos entender melhor a diferença entre o bem e o mal e desenvolvemos e amadurecemos o nosso senso moral. Continuam os espíritos, é por isso que o alimento, a segurança, o bem-estar dependem do seu trabalho, da sua atividade, né, para desenvolver a inteligência. Em compensação, Deus otorgou a inteligência ao que é extremamente fraco do corpo, mas é sempre um trabalho. Então, aquele indivíduo, né, seja homem, seja mulher, que não tem tanto vigor físico para o trabalho manual, para o trabalho material na lida, duro, mas que tem inteligência, esse também está trabalhando, porque esse também pode, através do uso da inteligência, se tornar útil para os demais. Muito bem. A próxima questão fala sobre a questão do trabalho dos animais. Vamos pular essa parte aqui, essa questão, e vamos direto aqui para a questão 678, quando pergunta se nos mundos mais aperfeiçoados o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho. E aqui vai dizer que a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Esse é o ponto importante que a gente deve compreender. Então, quanto menos material são as necessidades, menos material o trabalho, né? É isso. Não importa se o trabalho é mais material ou menos material, depende da necessidade. Uma necessidade vai demandar um trabalho mais material e outra vai demandar um trabalho mais intelectual, por exemplo. Não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Certo? Então, a gente já viu alguns conceitos importantes.
o trabalho é uma necessidade, ele é imposto ao homem, ele desenvolve a inteligência e a sua natureza depende da natureza da necessidade. Na questão 679, a gente encontra a seguinte pergunta: um homem que possui bem suficiente para garantir a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Veja que aqui Kardec, com todo o respeito, dá uma escorregada, porque os espíritos já falaram que o trabalho é se tornar útil. Então, aquele que possui bens suficientes para garantir a sua subsistência não deveria estar isento da necessidade de se tornar útil. Trabalho, não no sentido específico, né, do emprego ou do recurso para a sua subsistência, o trabalho é mais do que isso. É se tornar útil em todas as situações. Então, se você vê uma pessoa que precisa de ajuda para atravessar uma rua, você está sendo útil a ela, você está trabalhando naquela hora. Se você vê uma criança que está com uma dificuldade, você ajuda, você ensina ela alguma coisa, você está sendo útil naquela hora, né? Qualquer coisa que a gente faça para os outros e para si, dentro da ideia de nos tornarmos útil para os outros, né? E para nós mesmos, da utilidade, nós estamos trabalhando. Então, não existe necessariamente uma relação entre ter o suficiente para viver e trabalhar, né? São coisas que a gente pode gastar muito tempo na nossa vida tendo que trabalhar para ter o suficiente para viver, mas certamente, né, o trabalho é mais do que isso. Bom, então, resposta do espírito. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, como acabamos de dizer, de acordo com as suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência e dos outros. Veja que aqui ele colocou um adendo, né? Do dever de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, já que ele tem, né? Ele está isento dessa necessidade, quase dessa obrigação, quase como se ele tivesse um tempo a mais, um tempo livre, né? Para fazer alguma coisa. O que ele, né? O que ele deve fazer, né? Ele deve, no mínimo, né, aperfeiçoar a sua inteligência dos outros, o que também é um trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse dos bens suficientes para assegurar sua existência não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. Olha só isso aqui, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Então, tanto mais tempo livre nós temos, e entenda que esse tempo livre é um adiantamento para que a gente possa fazer o bem. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, você nessa encarnação, você vai ter, você não vai se preocupar com, não vai precisar se preocupar com dinheiro, né? Com a sua subsistência. Isso quer dizer que grande parte do tempo que você ficaria preocupado com isso, ou gastaria com isso, você está tendo um adiantamento, um crédito. Para quê? Para se tornar útil aos seus semelhantes. Certo? Então, é um adiantamento de Deus para a gente, um crédito. É assim, olha, eu vou te dar mais tempo nessa encarnação para você fazer mais coisa. E, normalmente, o que a gente pensa quando a gente já tem o suficiente para viver? A gente pensa, nossa, vou usar, né? vou usar para quê? Vou usar que nem aquele homem, né? Que está na parábola de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 3, que é o preservar-se da avareza, o homem que vai
tem a sua plantação, tem os seus celeiros, percebe que aqueles celeiros não iam dar conta da sua plantação, ele destrói os celeiros, faz celeiros maiores, e quando os celeiros estão abarrotados de sementes, ele diz: pronto, agora posso repousar, comer, beber e gozar a vida, né? E assim a gente se sente dizendo: poxa, agora vou cuidar de mim, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não se dá conta de que esse tempo não é um tempo para ser usado exclusivamente conosco, mas para que a gente encontre formas de se tornar útil para os outros, né? Há uma mensagem também, que essa eu não sei exatamente onde está, no Evangelho, que diz: o bem é múltiplo nas suas possibilidades. Eu não digo para vocês o que vocês têm que fazer, deixo, né, a cada um de vocês encontrar a forma de fazer, né, de encontrar dentro das nossas possibilidades meios cada vez maiores de nos tornarmos mais úteis uns aos outros. Vamos aqui à questão 680. Não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? E a resposta: certamente tem pessoas que, por conta de doenças, por conta de dificuldades outras, pode ser que tenham muitas dificuldades de fazer qualquer tipo de trabalho e acabar tendo uma existência inútil, né? E a resposta: Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. O que é tornar inútil a sua existência? É exatamente viver para si somente, né? É deixar de trabalhar quando nós podemos trabalhar. Ou seja, deixarmos de ser útil para os outros quando podemos sê-lo, pois vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades, né? Então, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas faculdades, cada um tem necessidades de tipos específicos, a todos é imposto trabalho, a todos, né? Todos temos que encontrar, através da nossa inteligência, meios de nos tornarmos cada vez mais úteis uns aos outros. Muito bem. Essa notinha aqui da questão 643. Vamos ver o que é essa questão, né? Vamos ver que os Espíritos estão terminando aqui com essa mensagem. Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Vamos voltar aqui e encontrar a questão 642. Está um pouquinho longe ainda. Vamos ver aqui. Aqui. Vou começar pela 642, que depois a gente engata aqui na 643. Tá? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará ao homem que o homem não pratique o mal, né? Então, a gente está aqui na lei divina e natural, na parte do bem e do mal, quando o Kardec pergunta para os espíritos essa pergunta que me parece muito importante da gente identificar, né, perceber, marcar, porque ele está dizendo agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, ou seja, para que a gente tenha, né, a certeza de que a gente vai ter uma boa, né, chegada no mundo espiritual, basta que a gente não pratique o mal? E a resposta: não, é preciso que faça o bem no limite das forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, né, fazendo assim um parênteses daquilo que ele estava falando no trabalho, aqui está sendo dito que nós devemos fazer o bem no limite das forças. Ó, no limite das forças.
E na questão 643, a pergunta é se haverá pessoas que, por sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem. Veja que a questão que a gente estava observando é a questão 680. A pergunta é se o homem não se encontra impossibilitado, né, por sua posição ou por qualquer coisa, de trabalhar e ter uma vida inútil. E aqui a pergunta é se ele é impossibilitado de fazer o bem por alguma razão. E a resposta é: não há ninguém que não possa fazer o bem. E a resposta lá é: Deus é justo e não condena, e só condena aqueles que tornam a sua vida inútil, voluntariamente, né? E aqui ele está dizendo: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. O que o egoísta faz? Torna a sua vida útil apenas para si e não para os outros. Isso é uma vida egoísta. Então, basta que se esteja em relação com os outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. A cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Então, todos os dias nós temos oportunidade de fazer o bem, né? A não ser aquele que esteja apenas olhando para si. Agora, atenção, que esse finalzinho é o mais importante. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, que é a ideia de perdoar. Ou seja, eu faço bem não só quando o outro faz o mal para mim e eu o perdoo, né? Mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que esse auxílio se fizer necessário. Então veja que a gente junta agora o tema do trabalho com o tema do bem, porque fazer o bem é tornar-se útil e trabalhar é tornar-se útil também. Então, nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças, né? Deus nos impõe o trabalho de fazer o bem, o trabalho de se tornar útil, né? Assim como ele está dizendo que não tem ninguém que seja impedido de fazer ninguém é impedido de fazer o bem, só o egoísta. No trabalho, ele diz: só aquele que se voluntariamente tem uma vida, torna a sua vida inútil, ou seja, exatamente o egoísta que vai tornar a sua vida inútil. Vamos voltar então aqui para a questão 682, para que a gente retome então aqui o fio da nossa conversa, certo? Então chegamos aqui a um ponto extremamente importante da gente se ligar, né? Fazer o bem não é somente fazer a caridade, é ser útil. Nós devemos fazer o bem no limite das forças. Questão 683. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. O bem é no limite das forças, o trabalho é no limite das forças. Todos podemos fazer o bem, todos podemos nos tornarmos úteis uns aos outros, só não se torna útil aquele que torna a sua vida voluntariamente inútil, ou seja, aquele que se cega pelo egoísmo. Para a gente terminar aqui, e terminando aqui a nossa reflexão, na questão 682, há uma pergunta sobre a questão do repouso. Mas antes ainda, deixa eu só, que eu me lembrei aqui de um comentário, que dessa maneira, se a gente tem esse entendimento, a gente deve ter o entendimento, então, de que a nossa vida, né, a nossa vida deve ser um trabalho constante no bem, né? Trabalho no bem é quase uma redundância. Se há trabalho, é no bem, né? Desse ponto de vista, dessa conceituação que os espíritos nos trazem.
Isso nos remete, antes de falar aqui do repouso, à questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Na questão 132, a gente vai ver essa parte aqui final, ó. A encarnação tem uma outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação, desenvolver a sua inteligência e dar a sua cota de trabalho, de realização nesse mundo em que nós estamos. Para executá-la, a sua parte, ele toma em cada mundo um instrumento, ou seja, um corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Quais serão as ordens de Deus para a gente? Que a gente trabalhe no bem, que a gente trabalhe pela melhoria do nosso planeta, da nossa vida, da nossa sociedade, que a gente apoie e suporte uns aos outros. Não é isso? Dessa forma, concorrendo para a obra geral, desculpe, ele próprio se adianta. Então, veja que a gente está aqui, e vamos voltar agora para o repouso, completamente... né, as coisas vão se fechando, vão se amarrando, né, para o nosso entendimento. Agora, última questãozinha para a gente comentar aqui sobre o trabalho e sobre o repouso, né? Sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso também não é uma lei da natureza? E a gente teria duas questões a responder sobre isso. Aqui, os espíritos vão dizer, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. Então, os espíritos estão falando basicamente para nós encarnados. E é claro que para nós sabemos muito bem o quanto nos custa não ter a possibilidade de repousar. O quanto o nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde, né, se debilita se passamos 1, 2, 3 noites sem dormir, se não conseguimos repousar de forma adequada, né? É claro que outras coisas também debilitam a nossa vida, mas a ausência de repouso, certamente, é uma delas. Mas isso vale para nós encarnados. Para os desencarnados, não tem sentido, né, falar da necessidade de repouso, né? Por quê? Porque o espírito não tem um corpo para que o corpo precise ter as suas forças reparadas. Então, o espírito pode trabalhar continuamente, né? sem nenhum tipo de desgaste físico ou intelectual. Nossa, minha mente está cansada, preciso descansar minha mente. Não, o espírito não tem isso, porque o espírito não tem mente, né? No sentido do cérebro, né? Ou das energias que mantêm o cérebro ativo estão desgastadas. Não, não tem isso. Então, o espírito não precisa de repouso. A não ser, claro, que ele esteja condicionado pela matéria, né? Condicionado mentalmente pela matéria, e isso dê a ele uma sensação de cansaço, mas que é uma sensação que, com o passar do tempo, ele vai, né, perceber que aquilo ali é uma construção da mente dele e que ele, de fato, não precisa daquele repouso. Mas ele tem aqui uma continuidade, ele diz, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Eu quis terminar com essa passagem aqui, embora ela pareça não ter muito a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Porque essa ideia de se elevar acima da matéria, ela é muito mais importante do que possa parecer para a gente, né? Nós vivemos, em geral, uma vida atarefada, uma vida ocupada, uma vida sempre com muitas preocupações relativas à vida material, ao nosso sustento, o que vamos fazer hoje, amanhã,
né? Se vamos ter dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, e vamos tendo uma vida muito voltada para as coisas materiais e para os objetivos materiais da vida, né? Só que no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, há aquela passagem sobre o ponto de vista que diz que é importante que a gente consiga olhar a nossa vida do ponto de vista espiritual. Então, é preciso que a gente reflita sobre a nossa vida, é preciso que a gente olhe a nossa vida sob uma outra perspectiva, e é exatamente isso que a gente encontra quando os espíritos falam para a gente sobre o repouso, né? Então, o repouso não é simplesmente parar e não fazer nada, né? A gente pode ter um repouso ativo, um repouso, né, em que a gente dê liberdade à inteligência e que a gente consiga, né, fazer esse olhar de um outro ponto de vista, para que a gente veja o que a gente está acertando, o que a gente ainda precisa melhorar, né? Para que a gente perceba, né, se nós estamos demasiadamente voltados para nós mesmos, o quanto nós estamos conseguindo, né, acumular riquezas para a vida espiritual. Santo Agostinho fala isso no Conhece-te a ti mesmo, né? Essa ideia de ter uma vida reflexiva, que a gente observe durante a nossa encarnação aquilo que estamos fazendo, né? Então, essa mais liberdade, a inteligência, né, a fim de se elevar acima da matéria, é um ponto absolutamente central aqui para todos nós. Há muitas outras coisas a comentar aqui sobre a lei do trabalho, principalmente aquelas relativas às questões sociais, né, da pobreza, da riqueza, que envolvem também o trabalho. Mas vamos terminar essa reflexão por aqui, deixando essa dimensão mais social da discussão do trabalho para uma outra oportunidade. Tá certo? Fica com Deus, um grande abraço e até.